Bom dia, buenos dias a todos e a todas. É um prazer estar com vocês essa manhã aqui para tratar de um assunto tão interessante, né, que é o uso do chatbot na saúde e no ensino. Um assunto extremamente desafiador e que nos interessa a todos, porque o futuro já chegou, né? Então, para isso, nós temos a presença do nosso querido professor Ricardo Kuchenbacker, espero ter acertado a pronúncia, professor. É professor de epidemiologia da Faculdade de Medicina e dos programas de pós-graduação em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2009, programa entre nota 6 na CAPES. E do programa de pós-graduação em ensino na saúde da URGS, mestrado profissional, nota 4 na CAPES, desde 2020. Bolsista de produtividade em pesquisa CNPq, PQ2, possui graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1993, residência médica em medicina interna no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em 1996, mestrado em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, em 1999, e doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2006. É membro do núcleo docente estruturante da Faculdade de Medicina da URGS, da Comissão de Apoio às Ações de Vigilância Sanitária para a Segurança do Paciente em Serviços de Saúde, da Agência Sanitária em Saúde, Anvisa, da Comissão de Epidemiologia da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, da Brasco, e do Conselho Deliberativo, Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, SOBRASCO. Pesquisador, colaborador do Global Burden of Disease of Institute for Health Metrics and Evaluation desde 2015 e do Instituto de Avaliação de Tecnologia em Saúde. Também atua no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq e nas linhas de pesquisa de epidemiologia e vigilância epidemiológica de doenças infecciosas, ensino e saúde na segurança do paciente. Professor, então, por favor, lhe convido para iniciar a sua preleção. Muito obrigado. Muito obrigado, bom dia a todas, todos. É um prazer estar aqui, agradecer pelo que eu tive conhecimento, a família Amet, por essa atividade, pela possibilidade de estar aqui com vocês conversando sobre algo que é um pouco difícil da gente sintetizar em 15 minutos. Vou tentar fazer isso, mas talvez pudesse começar pelo fim. Como usar ferramentas de chatbot na saúde e no ensino? Não sei. A gente pode voltar para o café, talvez. Mas prometo tentar. Primeiro, por definição, nós estamos falando de uma interface que utiliza inteligência artificial, um modelo de linguagem de grande escala e que processa generativamente e constrói padrões, e é assim que a gente aprendeu a falar, né? Então, é uma versão muito mais complexa e que, em última instância, permite que a gente construa não só respostas muito interessantes do ponto de vista de uma base de conhecimento que nem se tem a dimensão exatamente do tamanho dela, inclusive porque ela é proprietária, essa é uma discussão que a gente vai precisar fazer em algum momento, mas produz respostas em texto e outras linguagens, capazes então de responder a perguntas humanas, né? E essas perguntas que são fundamentalmente o que nos trouxe até aqui, né? Saindo lá das cavernas e construindo todo um processo onde as perguntas nortearam a construção do conhecimento que, em última instância, retroalimenta ou constitui essa imensa base de dados que passa a ser processada com diferentes abordagens de modelos neurais, inteligência artificial, etc, etc, etc. Então, o ponto fundamental é que a gente tem que pensar é que, basicamente, no contexto da saúde, ela já trazendo alguns desafios muito interessantes. O chatbox do GPT, do ChatGPT, né, do AI, desenvolveu uma estratégia... já foi capaz de ultrapassar os limites requeridos para uma avaliação médica em teste de múltipla escolha. E eu queria um pouco aqui trazer um aspecto que diz respeito à maior parte da audiência, se eu não estou errado, né? Basicamente, vocês, como estudantes de medicina, estudantes de outras áreas, cursos da saúde, provavelmente fizeram 1 ou 2, às vezes mais do que isso, vestibulares, para poder ter acesso à universidade pública e privada no nosso país, por exemplo. O que significa para concursos vestibulares de muita competitividade, significa que boa parte de vocês, e essa é uma tendência crescente por diferentes razões, passaram por
cursos pré-vestibulares, representados às vezes por meio ano, um ano ou mais, estudando fundamentalmente os conteúdos a partir da realização de exercícios. Provas de outros vestibulares, provas de múltipla escolha, e isso condiciona um padrão do aprendizado que precisa ser refeito depois entrando na universidade. Por quê? Porque na maior parte das vezes o treinamento guarda muito mais a forma como responder a alternativa correta num teste de múltipla escolha do que efetivamente compor um conhecimento. E isso é fundamental para isso que nós estamos falando aqui. Eu vou tentar trazer um pouco da perspectiva do que o Chatbox e outras ferramentas podem ajudar ou atrapalhar nesse processo de reconstrução da maneira pela qual vocês foram treinados para entrar na universidade, para bem-sucedidos conseguir fazê-lo, e depois para conseguir tocar o seu curso de uma forma com aprendizado significativo e assim por diante. Por quê? Porque processos avaliatórios dentro da universidade e antes dele como vestibular condicionam a forma como a gente aprende. Então, se os alunos aprendem no que a gente chama de engenharia reversa, né, realizando 1, 2, 3, às vezes 80 questões ou mais de múltipla escolha, de exames de vestibular para ingresso numa universidade, isso condiciona a maneira como eu aprendo. Depois, nas cadeiras iniciais, nos 2 primeiros anos de boa parte dos cursos da área da saúde, provas cognitivas de avaliação de conhecimento nos impõem a realização de testes de múltipla escolha. Isso também condiciona o processo de aprendizado. Quando a gente entra nas etapas mais clínicas, esse processo é muito mais amplo e daí as coisas começam a ficar muito diferentes. Quando a gente submete alunos à avaliação, que não são só testes cognitivos, mas perguntam o óbvio, os alunos com alguma frequência nos perguntam: o que está sendo perguntado aqui? Aquilo que um estudante da área da saúde precisa saber, o óbvio. Não, professor, deve ter alguma coisa estranha nessa questão. Não, mas o nosso objetivo é saber o óbvio. A exceção, a gente vai discutir isso depois, lá na pós-graduação, numa especialidade clínica ou assim por diante. E às vezes os alunos se dão conta de que não, nós não estamos diante de um concurso, nós não estamos diante de um processo seletivo, estamos num lugar onde deveria ser solicitado aquilo que mais importa. E aí os alunos têm dificuldade porque vêm sendo treinados, inclusive nos ciclos pré-clínicos, a realizar provas de conhecimento de múltipla escolha, onde se busca eliminar alternativas e não necessariamente demonstrar o conhecimento. Então, nós somos responsáveis por uma produção de conhecimento que está sendo armazenado e que daqui a pouco está sendo devolvido numa perspectiva de chatbox. Onde eu quero chegar? Que a gente precisa olhar para esse contexto, porque ele condiciona as maneiras pelas quais a gente gera as perguntas, constrói o conhecimento e obtém as respostas. Dito de outra forma, é preciso usar essas ferramentas com muita moderação, porque o processo cognitivo que vem gerando essa base de dados também tem limitações, haja vista a forma como vocês foram formados e eu. Então, estamos todos juntos nessa mesma nave, ok? Ou seja, a ideia de a forma como desenvolvemos processos avaliativos no ensino superior determina não só processo de aprendizagem, comportamentos adaptativos, inclusive, por vezes, criando formas pelas quais a gente responde de uma maneira a estímulo-resposta, quando, na verdade, os pacientes não esperam que a gente trabalhe e opere dessa maneira. É preciso um contexto muito maior. E isso significa, de tal forma, na perspectiva das redes sociais, um desafio tão grande que um artigo importantíssimo publicado há 2 anos atrás, chamado Stewardship of Global Collective Behavior, envolve algumas dezenas de autores dizendo o seguinte: os processos de interação nas redes sociais estão determinando os comportamentos e a gente não faz ideia como isso está acontecendo. A gente não tem acesso aos algoritmos. Isso significou, entre outras coisas, numa das maiores democracias que já conhecemos, como a Inglaterra, de entrar para uma barafunda chamada Brexit, e eles até hoje não sabem como entraram e como vão fazer para sair. Então, isso tem a ver com fake news, isso tem a ver com redes sociais, isso tem a ver com bolhas, etc. E esses elementos, essa série vale muito a pena, esse documentário, chama-se, em português, O Dilema das Redes Sociais, The Social Dilemma, mostra um pouco isso, assim. Estamos diante de algoritmos que processam conteúdo e a gente não tem acesso a exatamente o que isso quer dizer, né? Por que isso é importante? Porque, fundamentalmente, nós precisamos construir estratégias de sair das bolhas. Só que quem criaram as bolhas?
Provavelmente, no contexto histórico, entre uma dimensão de economia de escala, foram pesquisadores como nós que criamos essas bolhas a partir de estratégias de autocitação. Eu publico e cito meu colega, que cita o meu colega, e a gente volta de novo e assim por diante. Então, as redes sociais, hoje constituídas, e os efeitos dessas bolhas foram, muito provavelmente, comportamentos aprendidos que têm uma participação importantíssima de nós, professores universitários e pesquisadores que trabalhamos numa perspectiva das nossas próprias bolhas, né? Alguém comentou no Congresso sobre estilos de pensamento, sobre toda a discussão kuhniana. Nós estamos falando disso, né? Trabalhamos fundamentalmente como pesquisadores e cientistas em bolhas. E isso tem um impacto enorme, por quê? Porque nós não fomos preparados para o ambiente virtual, fomos preparados para o ambiente relacional. O que eu combino com vocês assim é muito diferente do que eu dialogo com vocês dessa forma. E essas mudanças não estão sendo suficientemente avaliadas e dimensionadas do ponto de vista da informação que precisa ser gerada. Onde eu quero chegar? Que as ferramentas de chatbot que temos até o presente momento, elas guardam intrínseca relação com as demais técnicas de processamento de linguagem, de aprendizagem de máquina e de inteligência artificial, que são fundamentalmente, se a gente voltar no tempo e retomar pensadores aí que observaram todo o crescimento da cibernética, nos anos 40 se entendia um pouco a cibernética como a ideia de como a gente conversa com a máquina, partindo do pressuposto de que a máquina explicaria o funcionamento do cérebro, nada mais limitado. Mas os modelos cognitivos da neurociência hoje são ainda muito baseados na ideia de que o nosso cérebro é um sistema de input e output, e a comunicação humana também se dá dessa forma, nada mais simplificador. Por quê? Porque esse modelo é de dose e resposta, é de ação e resposta, é basicamente uma perspectiva behaviorista, skinneriana até. Na verdade, o que esses modelos ainda não têm sido capazes de trazer, e que é uma contribuição que nós, seres humanos, feitos de carne e osso e de relações uns com os outros, de uma relação afetiva, de uma relação de respeito, de uma relação do ponto de vista da prática da linguagem, nós vamos ser capazes de entender que, na ausência de mecanismos de observação, construção, pensamento, de fantasias e pensar contrafactualmente, esse processo continua sendo skinneriano, de efeito-resposta, de ação e resposta. Nos últimos 70 anos, a neurociência avançou muito. Estamos falando da psicologia cognitiva, da aprendizagem, da neurociência, mas esse artigo mostra, fazendo uma revisão nesse período desses 70 anos, que a integração entre diferentes dimensões da linguagem, com alguns autores da biologia, do conhecer, com a inteligência artificial, enfim, diferentes ramos do conhecimento, ainda se dá de uma maneira muito estanque, ainda se dá numa perspectiva de entender o cérebro e a comunicação humana como uma forma de dar input e receber input. Essa versão continua sendo extremamente limitada pela capacidade relacional que nós temos de aprender. Daí eu queria buscar pelo menos alguns elementos empíricos que pudessem nos trazer um pouco na prática, porque eu estou imaginando que vocês queiram exemplos práticos, então vamos para isso. Achei que a oncologia pudesse ser interessante, porque ela, como muitas áreas na área na saúde, ela é a fronteira entre as novas tecnologias. Então, por exemplo, já existem algoritmos que reconhecem melanomas melhores do que dermatologistas, já existem sistemas de predição analítico que tomam decisões melhores, integrando medicações, quimioterápicos, adjuvantes, etc., etc. E no futuro, pensando no eixo das ordenadas aqui, os estágios de desenvolvimento e da abscissa, em que medida essas tecnologias já foram testadas, nós estamos chegando já para alguns estudos preliminares, ensaios clínicos utilizando a inteligência artificial em termos de mudança de comportamento. Mas espera um pouquinho, a gente não sabe como muda comportamento e não sabe como muda com inteligência artificial, mas a gente já está implementando isso do ponto de vista clínico. Então, cabe uma fala de alerta no sentido de vamos tentar entender um pouco como isso está acontecendo. E a outra dimensão não só tecnológica da oncologia é cuidar de pessoas que estão numa doença que pode significar limitação de cuidados, fim de vida e outras estratégias que precisam ser profundamente humanizadas. Como é que lida com essas duas coisas? Vamos lá.
Mesmo que a gente já tenha hoje algoritmos baseados em modelos contrafactuais que sustentam a tomada de decisão da utilização de opioides em oncologia, por exemplo, e esse slide versa sobre isso, isso não significa que a gente não tenha, em especial no contexto anglo-saxônico, mas não só, nesse país a gente também tem em alguma dimensão esse problema, que é o uso extremamente inadequado de opioides, e uma parcela importante desses opioides são prescritos por profissionais de saúde, no caso médicos como nós, e isso gerando condições de dependência, gerando uma pandemia de casos e assim por diante. Então, mostrando um pouco os desafios que isso significa do ponto de vista de, ainda hoje trabalhamos com bases de dados que são muito heterogêneas clinicamente e do ponto de vista dos dados, ainda hoje uma ausência de padronização, de validação desses mecanismos para que essas informações estejam de fato podendo ser utilizadas, modelos regulatórios não concebem simplesmente como a gente deve regulamentar isso, como interferir e criar maneiras pelas quais a utilização desses sistemas de apoio à tomada de decisão sejam efetivamente seguros, né? Porque nós aprendemos a utilizar medicamentos não só porque eles fazem bem e são eficazes ou efetivos, mas também porque eles não fazem mal, ou seja, não trazem risco. Para essas informações não há resposta até o presente momento. Mas o ponto fundamental que diz respeito à inteligência artificial é criar formas pelas quais a gente auxilie profissionais de saúde, por exemplo, na tomada de decisão. E aí o Denizar, meus colegas, podem concordar comigo no sentido de que os modelos teóricos de tomada de decisão beira-leito, de utilização de tecnologias, etc., ele é muito racional, com modelo de bifurcação, trifurcação e etc., com essa racionalidade de pesar risco, benefício, etc. Quando a gente vai olhar para essa tomada de decisão numa perspectiva naturalística, ou seja, faz parte de um grupo de trabalho lá no hospital de pesquisa, onde a gente filma as decisões, os rounds clínicos das equipes na UTI de adultos. Esse processo é totalmente diferente dessa racionalidade aqui. Ele não é linear, ele muitas vezes é contraditório, muitas vezes ele precisa de vários inputs, ele demanda idas e vindas em relação ao mesmo tema, ele é ultra rápido em alguns minutos, em algumas questões assistenciais, ele demora dias ou semanas para cuidar das questões de fim de vida, que bom que acontece dessa forma, mas onde eu quero chegar? Ele anda sozinho um pouco às vezes, né? Acho que eu apertei demais aqui. Onde eu quero chegar? Que esses modelos racionais de apoio à tomada de decisão que estão sendo incorporados nos modelos de inteligência artificial não dão conta da realidade que um intensivista pediátrico, por exemplo, pratica na sua unidade, um intensivista adulto, um emergencista, um obstetra numa emergência obstétrica, para citar alguns exemplos, né? Ou seja, quando a gente vai olhar para tomar de decisão numa base realística, a gente entende vários atores, muitas etapas, as decisões são interdependentes, num hospital mudam-se os plantões, mudam os critérios, às vezes os critérios pelos quais a gente toma decisão em relação a um caso são diferentes dos critérios que a gente toma em relação a um caso muito parecido, porque o contexto faz toda a diferença. Onde eu quero chegar? Existem múltiplas dimensões que as ciências humanas têm cada vez mais aportado em termos da tomada de decisão, mas que efetivamente os modelos como inteligência artificial, redes neurais, etc., ainda não fazem a menor ideia de como esse processo se dá. Onde eu quero chegar? Que hoje, no Brasil, por exemplo, nós temos a definição de competências. Existem as competências esperadas por um estudante de medicina uma vez formado, as competências esperadas por um enfermeiro, um farmacêutico e assim por diante. Essas competências são definidas a priori, mas quando a gente vai olhar como os profissionais tomam a decisão numa base naturalística, no dia a dia, com pressões, com a rotina, com limitações de espaço, de tempo, de recursos, essas decisões são totalmente diferentes e requerem habilidades e competências que são diferentes dessas. Então, quiçá, num futuro próximo, esses processos naturalisticamente gravados, filmados, entendidos e pesquisados vai nos ajudar a entender que competências são necessárias para tomar de decisão de vida real, e não do contrário. Porque as diretrizes, os guidelines, os protocolos, os procedimentos são espetacularmente apoiadores num contexto de condições normais de temperatura e pressão. Mas na hora da decisão clínica, essa decisão vai ser, durante muito tempo, fundamentalmente humana, em função dessas limitações. Então, a inteligência artificial traz
possibilidades enormes, só que colocada num contexto que não é exatamente aquilo que a gente faz, ela pode ser aprisionante. Chega de ficar falando de generalidades e vamos entrar em exemplos práticos, né? E tem saído uma profusão de artigos utilizando especificamente estudos ainda iniciais, fundamentalmente delineamentos transversais, que nos permitem olhar um pouco na perspectiva da incorporação de estratégias de chatbot na beira-leito, por exemplo. E aqui tem um negócio muito interessante que é, esse artigo, são vários artigos de referências clínicas, depois eu posso passar para vocês, de jornais de adultos, jornais com outros públicos, enfim, mas como chatbots, por exemplo, podem redefinir o processo de tomada de decisão, mas tem uma questão fundamental que é, ainda hoje a gente não faz ideia de como esses algoritmos produzem a informação que a gente espera. Além disso, esses algoritmos algumas vezes têm alucinações, a gente pergunta A e eles respondem C com a convicção que quase nos convence se nós não tivermos um conhecimento prévio. Dito de outra forma, voltando no livro da Alice, no País das Maravilhas, se eu não sei para onde ir, qualquer lugar me serve. E o chatbox é maravilhoso em apontar qualquer lugar com uma convicção apaixonante, né? E aí a gente tem a segunda oportunidade. O Miguel Hernan, um pesquisador, um epidemiologista com expressão mundial da Harvard, diz o seguinte: a estatística com a ideia do Big Data tem a segunda chance, né, a segunda oportunidade de fazer valer todo o seu armamentário em termos de conhecimento, do ponto de vista de uma estatística inferencial, do ponto de vista de uma abordagem que nos permita estimar quantitativamente, avaliar efeitos causais, etc., etc. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque na década de 90, uma das primeiras crises na produção do conhecimento epidemiológico, de estudos observacionais, ensaios clínicos, foi essa, assim. As análises estatísticas, análises multivariadas com diferentes abordagens, eram baseadas numa caixa preta que a gente não tinha acesso. Então, nós estamos, de certa forma, voltando lá no seguinte contexto. Ainda hoje, existem muitas maneiras pelas quais a estatística traz uma contribuição importantíssima na análise multivariada de dados, mas os critérios estatísticos são necessários, mas eles não são só mais suficientes para a gente poder fazer inferências de causa e efeito. Como a gente vai avançar nisso, o primeiro ponto significa não revisitar o passado, então continuamos tendo caixas pretas, caixas de Pandora ali no título, no sentido da gente entender exatamente do que nós estamos falando, de que qualidade dos dados, de que informações estão sendo produzidas, em última instância, como evitar que a gente cometa erros e, inclusive, gere dano para os pacientes, que é o pressuposto primeiro lá do nosso ensinamento de Hipócrates, né? Esse artigo, para terminar, é um artigo que vai ser publicado na semana que vem, mas online já está disponível, que é do JAMA Internal Medicine, que mostra como estudantes de medicina do primeiro e do segundo ano do curso médico, que valeria no nosso contexto aqui do terceiro e o quarto anos, né, em função da configuração americana, como o chatbox é capaz de responder perguntas abertas e montar um caso tendo scores muito semelhantes a estudantes de medicina naquele contexto na Universidade de Stanford. Mas aqui tem, de novo, o mesmo asterisco que eu gostaria de fazer. Nós estamos falando de uma prova de conhecimentos. Não é uma prova de habilidades, não olha para aspectos relacionais, não olha na perspectiva do como seres humanos interagem uns com os outros, fundamentalmente na perspectiva do cuidado. Mas é uma referência importante. Para terminar, o que a gente aprendeu lá da cibernética nos anos 40 do século passado é que a única forma de garantir diversidade é tendo mais diversidade. Então, o ponto fundamental é, se os algoritmos não nos permitem saber que a gente tem a diversidade necessária, a gente talvez esteja indo na contramão. E tem aspectos éticos muito importantes, vocês já viram coisas de iniquidade que vem sendo publicadas, no sentido de que os algoritmos às vezes fazem diferença de cor, de nível socioeconômico, etc, etc. E aí, bom, a tecnologia existe, ela é espetacular, a grande questão é se a gente sabe fazer o melhor uso dela, certo? E aí, para finalizar, alguns take-home messages, assim, se de alguma forma essas frases fazem sentido para vocês, pensem 10 vezes antes de utilizar o chatbox. Ou seja, se eu olho para um artigo e diz assim, mas isso é um valor de P muito baixo,
Não usa o chatbox, por favor. Se alguém disser assim, nós estamos fazendo um estudo e aí nós estamos torcendo para que dê um valor de P significativo, não use o chatbox. Se a gente quiser fazer uma inferência de causalidade e olhar assim, não, mas aqui nós temos os critérios de Rio, vamos utilizar eles, enfim, olhem com cuidado o chatbox. Se alguém disser a vocês, pegue esse banco de dados e vê se acha alguma coisa significativa, por favor, não use nem a inteligência artificial e nem o chatbox. Acho que é isso, eu já passei do meu tempo, né? Então, isto aqui que a gente tem entre as orelhas, que a gente chama de cérebro, é muito mais do que um sistema de entrada e saída. Cérebro? Isto que a gente tem aqui, que chamamos de cérebro, tem muito mais capacidade de um computador. A inteligência artificial é a imagem e semelhança da primeira etapa que nós fizemos lá. Uma criança de 4 anos é capaz de se comunicar com a correção da linguagem no espanhol, no português, com regras gramaticais que ela nunca ouviu falar. Depois, quando ela completa 8, ela vai para a faculdade. Tu fala, é interessante. Ela vai para a escola e na escola ela aprende regras que não fazem sentido e fazem ela se confundir. Então, tem alguma coisa errada nessa história. Então, esse é o nosso cérebro. A gente não pode partir do pressuposto de que oferecer respostas de múltipla escolha e fazer isso de uma maneira assertiva e ser comparável com humanos, isso é uma forma que eu chamaria de uma falácia da avaliação cognitiva. A avaliação de conhecimentos não é uma avaliação de competências, de habilidades relacionais e, principalmente, a tomada de decisão que faz com que a gente possa cuidar de outros humanos ainda está para ser estudada do ponto de vista daquilo que ela é, daquilo como ela funciona. Depois a gente até pode discutir se tiver algum tempo, mas eu acho que eu já passei do meu, eu agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado. Ricardo, parabéns pela apresentação. Pessoas da nossa faixa etária estão vivendo o que a gente lia na Isaac Asimov, por exemplo, que era o mundo do futuro. E o futuro é hoje, a gente não tem mais que esperar pelo futuro. A tua palestra foi muito significativa, é uma área que eu gosto bastante também. Esses dias eu vi alguém falar uma coisa muito interessante, que o chatbox ele pode fazer um soneto perfeito, com a métrica aquela perfeita. Ele só não tem emoção. Ou seja, não serve para nada. No caso da interação com o ser humano, quando tu fala de emoção, quando tu fala daquela vivência, isso realmente a gente não consegue. O problema é que essa coisa aprende muito rápido. Então, assim, e é uma realidade que está posta. E a gente não tem como fugir da utilização desses equipamentos. O nosso problema é, como é que a gente vai trazer isso de uma forma natural, de uma forma produtiva, que também essa tecnologia pode ser usada para muitas questões. E eu vou te fazer a primeira pergunta, depois eu quero abrir para o público. Como é que tu transforma o ambiente da sala de aula, Porque quando tu traz, assim, essa diferença entre disciplinas pré-clínicas, disciplinas clínicas, na disciplina clínica é evidência o tempo inteiro. A gente está com os nossos estudantes, a gente está ali com o paciente, a gente troca o tempo inteiro, não tem como tu abrir um celular para tomar uma tomada de decisão em tempo real, às vezes, ou conversar com o professor, mas no início da faculdade. Como é que esse ambiente de sala de aula tem sido transformado e que alternativas tem encontrado, assim, para justamente possibilitar que os alunos utilizem essa ferramenta, mas, de novo, não pode ser só isso, tem que ter a produção, a aprendizagem e a produção desse estudante e para a evolução na sua carreira acadêmica. Muito obrigado, Denizar. Eu acho que o ponto fundamental é que a aula teórica acabou. E a gente mantém ela viva, não sei exatamente por quê, talvez por uma convenção, e é muito difícil fazer diferente, mas é impossível ensinar métodos, perdão, obrigado, Rita, é impossível ensinar métodos e um raciocínio clínico e a leitura crítica de artigos, que é a discussão que vai nos suceder aqui logo a seguir, com aulas teóricas. Esse modelo está totalmente proscrito, os alunos não conseguem processar isso, só que a gente está substituindo essa atividade por vídeos que são vistos na velocidade 1,5, 2, etc. Quando a gente faz isso, e todo mundo faz isso, a gente tira o contexto. Quando eu mando uma mensagem de áudio, por exemplo, se eu mandar uma mensagem de áudio no WhatsApp para a professora Mara Rupi, que está aqui na minha frente, e ela me manda uma mensagem, pode ser uma mensagem sobre conversar sobre essa atividade aqui ou alguma coisa clínica no hospital, por exemplo. Se eu pego a mensagem dela, que está em um áudio de 3 minutos, e eu coloco isso em alguma velocidade superior àquilo que ela, como foi gravado, eu tiro totalmente o contexto. Esse contexto faz a diferença do processo de aprendizado.
E essa capacidade de a gente se comunicar com o contexto também é compartilhada com bonobos, com gorilas, com chimpanzés, e vai descendo na escala até os lêmures. Significa o seguinte, quando a gente se comunica pelo WhatsApp, sem o contexto, a gente desce na ontologia dos mamíferos até um nível pré-lêmures. Essa é a nossa capacidade de fazer mau uso da tecnologia. A gente trabalha num hospital onde, com alguma frequência, eventos adversos acontecem por falhas de comunicação e as redes sociais, como o WhatsApp, é causa contribuinte. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para os professores? Ninguém? Nós temos 2 perguntas. Okay. Tá. Não, eu acho que tu colocaste uma coisa muito interessante, Ricardo. É uma nova tecnologia e não adianta a gente ficar se fixando em passar conhecimento para os alunos pelo livro. Né? Nós já perdemos o livro já no começo, na virada do século, né? Passaram para as revistas e passou para a internet. Mas eu vejo que existe eu tenho alguma experiência de ensinar na pós-graduação. Eu dou uma disciplina que ela é muito chata de ser dada, que é estatística aplicada à clínica, né? Então, para aplicar conhecimentos, né, e aí que entra o nosso cérebro para dizer para o aluno fazer uma pesquisa, né, utilizando o chatbox ou outros mecanismos para que ele traga aquele assunto e em cima daquilo ele faça um juízo crítico, isso desenvolve a capacidade de utilizar essa ferramenta. Então, eu acho que tu colocaste muito bem todas as limitações, mas tem um nicho. Eu acho que o nicho de obter informações, e dependendo do que nós vamos fazer em termos de conhecimento, tem muito esse viés da bolha, né? Que as informações que são coletadas ali, que a gente não sabe como, mas elas reverberam aquele grupo que fala sobre aquilo daquela mesma forma, né? Mas, do ponto de vista clínico, eu acho que assim, na sala de aula, aquela pergunta que eu fizesse, ele tem um atrativo e ele tem uma execução que eu vejo hoje muito maior do que dar um texto para o aluno ler e vir para cá e fazer um seminário. Sem dúvida. O professor Jefferson salvou a palestra desastrosa que eu fiz. Eu esqueci justamente esse ponto fundamental, que é, quando eu falo, por exemplo, que a aula teórica ela tem um espaço cada vez menor, é justamente nessa perspectiva, de utilizar ferramentas. Mas a gente precisa, e eu endosso ipsis literis, ipsis verbis, o que o Jefferson disse, e até agradeço porque eu não dei essa ênfase aqui, porque eu comecei a correr e tal, mas, assim, o ponto fundamental que me parece ser necessário para as novas gerações, que são maravilhosamente mais multitarefas, os estudos mostram o seguinte, eles também têm as mesmas limitações que nós temos para fixar essa multimodalidade. Então, de alguma forma, eles provavelmente se beneficiarão com nós, que somos muito mais velhos que eles, no sentido de fazer uma certa curadoria, inclusive do ponto de vista de método. Não é só uma curadoria do conhecimento, mas é também das técnicas. E essa abordagem é devida. Agora, a gente precisa olhar para o fato de que, da mesma forma como o professor Piva diz que a gente pode utilizar e deve utilizar essas ferramentas como disparadores de aprendizado, a gente tem que pensar que, nessa mesma aula, o WhatsApp também está tocando ali, e os estudos da psicologia cognitiva dizem o seguinte, quando eu estou aqui conversando com vocês na aula e tocou o WhatsApp, eu olho, tem alguma coisa, um estímulo incoercível aqui no meu bolso, eu olho, perco de 5 a 10 minutos entrando lá para depois voltar aqui. Então, se numa atividade de 45 minutos, coordenada pelo professor Piva, dentro de metodologias ativas como é o que precisa ser na incorporação do chat e outras ferramentas. Eu olhei 2 ou 3 vezes no minha rede social de mensagens, eu perdi pelo menos metade da aula. Então, esse é o ponto. A gente não consegue mais separar aquilo que é relacional daquilo que é virtual. E vai ser necessário cada vez mais. Eu não sou contrário à tecnologia, muito antes pelo contrário. A gente está utilizando essas ferramentas na perspectiva da análise de 40 mil pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave, com Covid-19 e tal. Alguns colegas aqui, Rodrigo, estão pesquisando juntos.
Essas ferramentas são fundamentais. A grande questão é como é que a gente faz uso delas e o Piva me salvou aqui. Obrigado. Posso fazer um comentário? Eu já vou passar para a próxima pergunta. Eu acho que o uso da tecnologia nos chama atenção para outras coisas. Já existem estudos mostrando erros médicos muito importantes, né? Com uma entrada na mensagem. Eu, por exemplo, estou aqui no Congresso, coordenando pelo WhatsApp, né? Então, assim, eu digo, não consigo, porque o multitarefas é muito limitado, né? A gente tem que pensar bem. E uma coisa importante de não separar o real do virtual é a gente não conviver mais, porque a gente precisa dar conta do celular. Me lembro do Dr. Ivan me falou assim, eu não quero entrar no WhatsApp, porque eu vou estar 24 horas, 7 dias por semana, dando conta de uma coisa que eu não posso conviver com uma pessoa. E a outra coisa que nós temos que pensar, particularmente para as novas gerações, é que o uso do celular excessivo causa dependência. Então, às vezes eu comento com os alunos na aula, se o nível de dependência de vocês é que vocês não conseguem ficar 5 minutos sem olhar o celular, procurem ajuda, porque causa uma dependência, como o professor Palmini disse lá, o cérebro às vezes não sabe distinguir como uma droga, como algo assim. Então, assim, já se sabe que na área da saúde a gente pode cometer uma série de erros importantes, como, por exemplo, fazer uma prescrição equivocada de uma dosagem de uma medicação, por causa que entrou uma mensagem no meu celular. Tem que se pensar o quanto nós, profissionais da saúde ou de outras áreas, estamos dependentes dessa tecnologia, que a gente não consegue, né? O que se falou hoje, o contato com o paciente, a gente não consegue mais olhar para o paciente, escutar de maneira empática o paciente, porque a gente tem que responder uma mensagem de um grupo que manda oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, né? Então, parece eco de caverna, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, mas ainda acho como o cérebro é importante conviver com as pessoas que a gente gosta, conviver com os amigos, conhecer amigos, conviver com o médico, com o enfermeiro, fisioterapeuta, ainda faz muito mais sentido do que oi, 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 bom dia, bom dia, bom dia. Acho que é o Ricardo. Uma frase para terminar e agradecer. A gente ainda vai ver estudos tentando dimensionar o que significa essa monetização da atenção de todos nós. A atenção nossa passou a ser monetizada. E isso tem uma dimensão que a gente não faz ideia, e os pesquisadores estão dizendo que a gente precisa criar disciplinas de crise para tentar entender como estão sendo tomadas as decisões em termos coletivos e populacionais. Obrigado mesmo.